Uma tabela é composta por linhas e colunas de células, que podem ser preenchidas com texto e elementos gráficos. As tabelas geralmente são usadas para organizar e apresentar informações e cálculos numéricos. Vamos criar tabelas. No separador Inserir do Word, encontramos o grupo Tabelas. Há várias formas de criar tabelas. A mais simples é definir visualmente as características de uma tabela, desta forma. Vou escolher uma tabela com 3 colunas e 4 linhas. Outra forma de criar tabela é no mesmo grupo, tabela, escolher a opção Inserir tabela. Abre-se uma janela com o mesmo nome, onde se encontra pré-definida uma tabela com 5 colunas e 2 linhas, que podemos alterar digitando novos valores ou utilizando as setas. Em baixo, onde diz largura da coluna fixa é automática, quer dizer que as colunas vão ter o mesmo tamanho. Serão idênticas. Fazemos OK. Outra forma de criar tabelas é no mesmo grupo Tabelas, escolher a opção Desenhar tabela. É uma ferramenta que permite fazer um desenho de uma tabela. Desta forma, o lápis vai desenhar as nossas colunas e as nossas linhas. Qualquer tabela do Word tem a seguinte estrutura: linhas na horizontal e colunas na vertical. As células correspondem à interseção entre as colunas e as linhas. Quando o ponteiro do rato estiver dentro da tabela ou a tabela estiver selecionada, dois novos separadores vão surgir no menu de separadores: Estrutura e Esquema. Estes novos separadores contêm um conjunto de funcionalidades e recursos que permitem manipular a estrutura e fazer a formatação das tabelas. Comecemos por saber quais são os comandos que permitem manipular a estrutura de uma tabela. No separador Esquema, encontramos o grupo Linhas e Colunas, contendo o comando Eliminar tabela. Tanto podemos eliminar células, colunas, linhas ou até mesmo uma tabela. Por exemplo, vou selecionar, clicando no quadrado que está sempre no lado esquerdo da tabela, para selecionar de uma vez só toda a tabela. E vou fazer eliminar a tabela. O mesmo vou fazer para a segunda tabela. Seleciono e faço eliminar. Se eu quisesse apenas eliminar uma linha, seleciono e escolho eliminar linha. Outra funcionalidade é eu conseguir inserir novas linhas. Portanto, se eu quiser inserir em cima, insiro linhas em cima. Se eu quiser inserir linhas em baixo, escolho a opção Inserir em baixo. Se eu quiser adicionar uma nova coluna à esquerda, clico em Inserir à esquerda.
Se eu quiser inserir à direita, clico em inserir à direita. Outra forma de manipular uma tabela é a união de células. A opção Unir células permite unir determinados número de células. Por exemplo, vou unir as 5 células numa só. Como também posso, se quiser, seleciono a célula, dividir a mesma em 5 colunas e manter o número de linhas. Faço OK e fica exatamente como estava. Também tenho a opção Dividir tabela. Se eu quiser mexer na altura ou na largura das colunas, basta-me selecionar uma linha para aumentar o tamanho da linha. Se eu quiser mexer na largura de uma coluna, basta-me aumentar a largura de uma coluna. No separador Estrutura, também temos ao nosso dispor a ferramenta de desenho. Ao clicar Desenhar tabela, aparece um lápis na qual eu posso criar novas colunas e desenhar novas linhas. Também podemos alterar o estilo da linha, por exemplo, mudar o tamanho e até mesmo a cor. De uma forma simples, eu adiciono o limite, a linha que eu quero na minha tabela. Utilizando a borracha, ao lado direito, eu posso apagar as linhas da tabela. O Word também disponibiliza um conjunto de ferramentas que permitem mudar o aspecto visual da tabela. Selecionamos a tabela e escolhemos um dos estilos pré-definidos. Se não, podemos selecionar uma linha e mudar a cor de fundo ou de uma coluna. A seguir, em esquema, podemos unir as células da primeira linha e as células da primeira coluna. Digitamos um texto e na coluna podemos aumentar a largura da primeira linha, a altura e colocar o texto alinhado em qualquer lado da célula. Neste caso, vou alinhar ao centro, para o texto ficar centrado na célula. A seguir, vou selecionar o texto da coluna e vou mudar a sua orientação. Depois de mudar a orientação, posso deslocar o texto para qualquer um dos lados da célula.